exercícios envolvendo reagente limitante e excesso de reagente, analfabetismo funcional, né? Então, cara, e olha que eu fiz Ctrl+C de sair de algum lugar. Então, gente, o que acontece? No reagente em excesso e limitante, o que rola? Eu vou, para te dar um exemplo bem basicão, gente, olha o que eu escolhi. Eu escolhi uma sobremesa que eu amo, chamada Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é feito assim, gente, ó. Você reage uma fatia de queijo, você a reage com uma fatia de goiabada. É Q e G, tá? Então você reage uma fatia de queijo com uma fatia de goiabada e você forma uma sobremesa chamada RM, Romeu e Julieta. E essa é a proporção, gente, que a gente chama de proporção estequiométrica. Veja bem, essa proporção aqui eu estou começando com fácil, minha turminha, porque 1 para 1, né? Um queijo para uma goiabada. Muito embora eu, Mazei, gosto de colocar 2 queijos e uma goiabada, tá? Eu gosto mais do salgado, né? Então, assim, essa é a proporção. Você forma um Romeu e Julieta. Agora, gente, como é que você pode sacar que tem excesso e limitante? Olha bem, aqui, repara que o camarada cortou 4 fatias de queijo. 4 queijos. Só um minutinho que não está didático. Primeiro, lembrar aqui qual era a proporção estequiométrica, né? Ó, a proporção estequiométrica, gente, de você fazer um Romeu e Julieta é 1 queijo para uma goiabada, e isso forma um Romeu e Julieta. Se eu te pergunto, gente, se eu tiver 4 queijos e tiver 3 goiabadas, a pergunta é: quantas sobremesas Romeu e Julieta Mazei pode fazer agora, gente? Quem fala? É o dentro do óbvio, né? 3, pô. 3, pô. Tranquilamente, né? Ó, 3 fatias de Romeu e Julieta. Tranquilo? Ué, mas peraí, mas não tem 4 queijos? Por que eu não faço 4 Romeu e Julieta? Aí é que tá a palavra fundamental para você entender, gente. Porque a goiabada, olha só, na verdade tem 4 queijos, mas a proporção estequiométrica é 1 para 1. Você tem 4 queijos, mas não tem 3 goiabadas. Então você diz, gente, que os queijos têm uma fatia de queijo em excesso. De queijo em excesso. E, cara, a goiabada, gente, então ela vai ser chamada, olha só, esse cara aqui vai ser chamado de excesso. E a goiabada, então, gente, ela vai ser chamada de limitante. Ó, a goiabada, ela vai ser chamada de limitante. Vê se fica claro para você, gente, aquele cara que limita o que você vai produzir, né? Quem tá no... Eu tenho a baixa quantidade de goiabada, então você vai conseguir fazer 3 Romeus e Julieta, não sei como é que é o plural disso, né? 3 sobremesas do tipo Romeu e Julieta. Então, assim, agora digamos, gente, que eu não falasse em fatia, falasse em massa. E cada olha que barato, gente, e que cada fatia de queijo tivesse 10 gramas e cada fatia de goiabada tivesse 10 gramas. Então aqui no fundo eu tô com 40 gramas, repara, ó, eu preciso de 10 para 10, mas eu tô com 40 gramas e aqui só tenho 30 gramas. Quem é teu limitante? Tá percebendo como é que a gente vai então caminhando para a massa? Assim, gente, a gente pode entender quem é o reagente limitante em excesso, baseado na proporção estequiométrica da reação, que é dada pelo que é estipulado na reação básica da situação. Aqui, por exemplo, gente, ó, aqui nós temos 1, 2, 3 fatias de goiabada. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatias de queijo. Gente, quanto? Então nós temos 3 goiabadas mais 9 queijos. Quantos Romeus e Julieta a gente pode fazer? 3 Romeu e Julieta. Quantos queijos estão em excesso, gente? 6 fatias de queijo encontram-se em excesso. Bem, por enquanto, minha turma, eu estou falando da proporção 1 para 1, brother. Mas olha só, quando você muda, escolhi... Pô, me deu até fome, brother, de pensar nisso. Olha só, escolhi um sanduíche que é formado assim, gente, ó. Eu tenho 2 carnes, 2 fatias de carne, para 1, 2, 3 fatias de pão, tá, gente? Ó, mais
3 fatias de pão. Beleza? Então essa estequiometria, gente, estabelecida por esse sanduíche é 2:3. A pergunta que eu te faço é, gente, se eu tivesse, olha só, 40 fatias de carne, se eu tivesse 40 fatias de carne, FC, tá, gente? Fatia de carne. E tivesse 40 fatias de pão, FP. Ué, o número é igual, mas é 40 com 40. Então ninguém está em excesso, tá ligado? Não depende da quantidade aqui que a questão dá. Depende da proporção estequiométrica que foi estabelecida. Lá no queijo com goiabada, ninguém estaria em excesso, porque a proporção estequiométrica lá era 1:1. Entendeu, minha gente? Só que quando você olha aqui, a proporção é 2:3. Então, se você tem 40, gente, de fatias de carne, quantas fatias de pão você vai precisar? X. X vai dar quanto, gente? Esse cálculo é feito assim, quer ver, ó? Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então, olha só, 3 vezes 40, 120, dividido por 2, você precisaria, gente, de 60 fatias de pão. Só que você não tem 60, você tem quanto? 40, ou seja, gente, você tem menos do que precisava. Menos do que precisava. Logo, pessoal, você diz que esse cara aqui, se ele está em menos do que a proporção estequiométrica diz, esse cara, ele é o, olha só, em lilazinho para ficar didático, limitante. Ah, mas então tem carne em excesso. Se tiver carne em excesso, você vai ter que deixar no freezer até você comprar mais pão para poder fazer mais hambúrguer. O cálculo, gente, é feito. Repara, quantos sanduíches eu vou poder fazer? Olha, você não vai calcular por quem está em excesso. A carne está em excesso. Não tem problema, tem excesso. O que vai reger a tua reação é o limitante. Então, como é que seria feito o seu cálculo, gente? Seria assim, ó, com 3 fatias de pão, você faz um sanduíche, um SD. Não é isso? Lógico, se você tem 40 fatias de pão, que é o limitante, você vai ter, gente, uma quantidade de sanduíche X. 40 vezes 1 dividido por 3. X vai dar 40 dividido por 3, que vai dar, sei lá, 13,33336. Sacou, gente? E é assim, então, que a gente vê o limitante. Mas, ei, maneiro, didático, entendi. E na prática? Na prática é assim, gente, olha só, você tem que tomar cuidado, que em geral os exercícios de excesso e limitante, a primeira dica que você tem que ficar esperto é: toda vez que o exercício fornecer dados de 2 reagentes, sacou? Porque normalmente um exercício de estequiometria fornece dado de um reagente só. Toda vez que ele fornecer dado de 2 dos reagentes, desconfia. Não é que vá ser, mas há uma probabilidade bastante razoável de alguém estar em excesso. Mas como é que você vai saber isso? Olha só, gente, quem dita para nós isso é a proporção estequiométrica. E a proporção estequiométrica é estabelecida no começo do teu processo. A proporção aqui era 2:3. A proporção estequiométrica aqui era 1:1. Então, gente, é a proporção estequiométrica quem vai ditar se tem excesso ou não. Aqui você vai ver a proporção estequiométrica assim. Primeiro, gente, perceba que essa reação está balanceada, né? Você tem 1 mol de NaOH para 1 mol de HCl. Agora, olha que barato, gente. Laser. Quando se faz reagir 160 gramas de NaOH com 160 gramas de HCl em condições apropriadas, qual a massa de NaCl em gramas obtida nesse processo? Gente, lembrar tudo com muita calma para te ajudar. Primeiro, a estequiometria se resolve em 2 linhas, tá, pessoal? O que você faz nas 2 linhas? Gente, ó, na primeira linha, você bota os dados da equação balanceada. Mas se tu quer um conselho de amigo, olha só, na segunda linha, ela, gente, é tua bússola. Ela é teu horizonte, ela é quem vai te dizer o que vai acontecer. Na segunda linha, gente, você vai colocar o seguinte. Aqui tá bonitinho, ó. Dados fornecidos, dados solicitados, que é a pergunta. Essa segunda linha, ela é chamada, gente, de situação-problema.
situação problema. Isso é uma revisão importante, gente, que a gente faz de segundo ano, e durante essa semana toda, eu imagino o quanto você não deva estar ansioso. Eu estava desesperado para te ver, porque eu sei que você tem prova de PUC, e tu sabe que eu sou um cara que fico louco para produzir. Meu irmão, tava me sentindo assim, ó, velho, sabe? Eu, hein? Então, gente, ó, a situação problema, gente, nada mais é do que o seguinte: o que o cara deu no exercício e o que ele pede. Isso, gente, você bota na segunda linha. Você vai então traçar duas linhas como se fossem imaginárias na tua estequiometria, tá, gente? Ó, duas linhas imaginárias. Na segunda linha você vai botar o dado fornecido e o dado solicitado. Olha só, gente, dado fornecido: 160 gramas de NaOH. Eu venho aqui e boto 160 gramas de NaOH. O outro dado fornecido, gente, repara só, com 160 gramas de HCl. Só para você entender, gente, eu fiz de propósito de botar massa igual. Sabe por quê, pessoal? Para você pensar assim, pô, se as massas são iguais de HCl e de NaOH, cara, e aí a pergunta que não quer escalar é, gente, qual a massa de NaCl em gramas? Ele quer saber qual a massa, gente, de NaCl em gramas. Cara, e eu fiz de propósito, eu botei massas iguais, como eu estava te falando, para você pensar, se as massas são iguais, não tem excesso. Repara, não é por aí, tá, gente? Depende do que reza a proporção estequiométrica. E a proporção estequiométrica reza que 1 mol desse cara, gente, reage com 1 mol desse cara. Só que o NaOH e o HCl tem massas molares diferentes. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Massa molar do NaOH. A gente tira da tabela, tá, gente? Na vale 23, mais oxigênio, 16, mais hidrogênio, que vale 1. A massa molar do NaOH é de 40 gramas por mol. Gente, qual é a massa molar do HCl? Olha, H vale 1, certo? E o Cl, 35,5 gramas. Isso aqui vai fazer, gente, 36,5 gramas por mol. Repara, gente, que 1 mol de NaOH tem massa diferente de 1 mol de HCl. Já vou olhar o chat, tá, gente? A gente tem coisa aberta para falar nesses dias todos. E, cara, não fica tranquilo que, pô, eu tô com maior consciência de que, pô, a gente precisa se ajudar pra caramba. Então, gente, eu já sei pela proporção estequiométrica que 1 mol desse cara reage com 1 mol desse cara e que forma 1 mol desse cara, né, gente? Primeiro vamos ver quanto é o mol do NaCl, né, gente? A massa molar dele. Olha, 23, mais o cloro, 35,5. E a massa molar, gente, do NaCl é de 58,5 gramas por mol. Então, olha só, o que eu sei? 1 mol desse reage com 1 mol do HCl, que forma 1 mol de NaOH. Mas quanto vale 1 mol do NaOH, gente? 40 gramas. 40 gramas de NaOH, gente, requerem quanto? 1 mol de HCl. Olha pra cá, gente, ó. Que vale quanto? 36,5 gramas. E quando nós reagimos 1 mol do NaOH com 1 mol do HCl, nós formamos, gente, 1 mol do NaCl, que vale 58,5 gramas. A pergunta é, senhores, se nós reagirmos 160 gramas do NaOH com 160 do HCl, qual vai ser a massa de NaCl, cloreto de sódio formada? Gente, primeira coisa que você tem que fazer. Cara, o camarada deu massa de 2 coisas, laser. O camarada deu massa de 2 coisas, 160 de NaOH, 160 de HCl. Bicho, já tô desconfiando que alguém está em excesso. E de fato, gente, repara só, quando você percebe, repara que, deixa eu mudar a cor para ficar didático. Esse número aqui, gente, é 4 vezes maior. 160 é 4 vezes maior que 40. Logo, gente, esse número aqui não tinha que ser 160. Ele teria que ser 4 vezes, gente. Não é isso? Ó? Repara, por quê? Baseado na lei de Proust, a lei das proporções definidas. Se dobra aqui, tem que dobrar aqui para dobrar lá. Então aqui, gente, o número certo não seria 160. O número certo seria quanto? Ó? 36,5, gente, vezes 4, isso dá 146 gramas. Na verdade, aqui não precisaria de 160, gente. Precisaríamos de 140
gramas de HCl. Conclusão, gente, ó, tem excesso de HCl. Sacou, gente? Olha bem, tem excesso de quanto, gente? Ó, 160 menos 146, só um minutinho. Tem excesso, então, de HCl, né? Ó, precisaria de 146. Isso aqui dá uma diferença, gente, de 14 gramas. Ou seja, há 14 gramas de HCl em excesso. Gente, tranquilo até aqui? Então, na verdade, você tem que, olhou dados de 2 dos reagentes, desconfia. Pode ser que não. Pode ser que o cara bote a proporção de estequiométrica, tá tudo fofinho, você calcula com qualquer um. Mas aqui, gente, para você calcular, ou você calcula com o limitante, ou, se liga nessa dica, você calcula não com os 160, mas com a massa que seria necessária, que são 146 gramas. Ou seja, galera, o teu cálculo, na verdade, ele vai ser feito assim, ó, 40 gramas de NaOH produzem, só faltou escrever uma coisa para ficar didática a nossa aula, peraí, ó. Então vamos descrever que se esse cara aqui está em excesso, gente, o NaOH é o limitante. Sacou? Ou seja, aqui, gente, tem mais que 4 vezes maior. Então, o NaH, como é o limitante, gente, deixa eu olhar no teu olho, isso é muito importante pra gente, minha turma. É o limitante, lembra? Quando eu tinha pouco queijo, olha aqui, ó. Quando eu tinha, aqui, ó, eu tinha 3 fatias de queijo. Pô, essa cor ficou insuportavelmente ruim pra te explicar, né? Eu tinha 3 fatias de goiabada e tinha 4 fatias de queijo, gente. Quantos doces eu conseguia? Quem dizia isso era o limitante. É como o limite, entendeu, minha turma? Eu vou já no chat, te prometo, tá? Então, gente, conclusão da história, olha só. Você vai fazer o cálculo com o limitante, que é quem? O limitante é o NaOH, gente. NaOH, ele vai ser o limitante do teu processo. Deixa eu te contar um segredo, não conta pra ninguém. Cara, isso cai a beça, limitante e excesso na PUC. Inclusive, ele mistura isso com soluções. Fica tranquilo que eu já trouxe questão sobre isso. A gente vai bater. Se não bater hoje, bate amanhã, tá? 40 gramas de NaOH, então, gente, ó, produzem o quê? 58 gramas, 58,5 gramas de NaCl. Mas quanto que nós tínhamos no exercício, gente? Qual foi o dado fornecido? 160 gramas. 160 gramas de NaOH, gente, nós produziremos uma massa M de NaCl. Mas, e como é que vai ser esse número? Você vai fazer aquela regrinha de 3 assim, né, gente? Ó, deixa eu pegar aqui um lilac para ficar legal, ó. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, vai ficar assim o bagulho, ó. Mas, você pode fazer por continha. Vou fazer as duas coisas que eu sei que você curte. Ó, vai ficar 40 vezes a massa de NaCl igual a 160 vezes 58,5. M vai ser, olha só, tcum, tá ligado, né? Ó, tcum, e aqui vai dar 4. 4 vezes 58,5, 234 gramas, gente, você vai obter 234 gramas de NaCl. Tô vendo uma mensagem aqui muito fofita, falar de queijo com goiabada nessa hora. Fechou? Gente, olha, um beijo pra você. A Bela já até saiu. Beijo pra todo mundo. Vai tomar um café. Amanhã a gente tá junto, se Deus quiser, tá? Até mais. Valeu. Tchau, galera.